Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula. Nossa aula de hoje é de projeto de vida, tá? Pegue o seu caderno, o lápis e vem para cá aprender junto comigo. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o erro, o medo e também vamos ver dois valores, tá bom? Então, preste bastante atenção. Antes de compartilhar os slides, eu quero saber de você. Você tem medo de errar? E quando você erra, você fica triste? São perguntas para você refletir. Além disso, eu tenho um outro questionamento. O que você acha? O erro e o medo são coisas boas ou ruins? Então, hoje nessa aula, nós vamos tentar explicar se o erro é algo ruim ou bom. E a mesma coisa com o medo, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos começar fazendo a leitura dessa história em quadrinho, que tem por título O Erro e o Medo. Então, aqui nós estamos visualizando dois personagens, não é isso? O azul é o medo e o vermelho é o erro. Eles estão dialogando, eles estão conversando. Então, vamos ver qual é o assunto da conversa deles. Os outros costumam fugir de mim também. Não entendo por quê. Nem eu. Como poderei proteger se não me exprimir? Eu crio meios de as pessoas cuidarem delas mesmas, como olhar com cautela ao atravessar a rua. Como poderei ensinar se a pessoa não repete uma ação até que ela dê certo? O erro também faz parte da aprendizagem. Eu protejo das dores, da doença e dos perigos. Já eu tento ensinar a fazer diferente, a buscar novos meios, a refazer, a ter disciplina. Mas muitos nem querem saber e se escondem, evitam melhorar. Ora, 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 como somos mal compreendidos. Olha só, nessa história e quadrinho, o erro e o medo estão meio que revoltados. Por quê? Porque as pessoas não entendem realmente o que é o medo e o que é o erro e acham que esses dois, eles são ruins, que eles não têm o lado bom. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender que o erro e o medo têm o seu lado positivo e também o seu lado negativo. Então, vamos começar a entender isso. Eu quero que vocês entendam que errar e ter medo, elas são condições próprias de todos os seres humanos. Ou seja, todo mundo erra e todo mundo sente algum tipo de dor, tá? Vamos falar sobre o erro. Às vezes, quando nós cometemos erros, nós tentamos escondê-los, não é isso? Sempre que nós erramos, nós tentamos esconder das pessoas. Mas é necessário, em alguns momentos, admitir o erro, tá? Por quê? Porque nós devemos tentar consertar os nossos erros. Tem alguns erros que não dá para ser consertado. Vocês concordam comigo? Mas tem outros que dá sim para consertar. Os que nós não conseguimos consertar, nós temos que entender bem, pensar antes de agir para não errar. Porque erros que não dá para consertar causam um baita problemão. Vocês concordam comigo? Vamos pensar um pouco. Olha só. Às vezes a professora diz bem assim, ó, hoje tem atividade, todo mundo tem que fazer, não pode vir para a escola sem fazer atividade. E aí você não faz por preguiça, e quando você chega na escola, você acaba levando uma bronca da professora porque você não fez. Esse erro seu não é ruim para a professora, é ruim para você. Por quê? Porque você vai deixar de aprender aquele assunto. Esse erro ele pode ser corrigido? Se a professora te der outra oportunidade, pode sim. Você pode fazer a atividade. Mas existem erros que não dá para corrigir. A exemplo, você sabe que é errado se alimentar mal, só comer porcaria, né? Lanchinho, nada de fruta, nada de legumes, só coisas que não traz saúde para você. E aí você só come assim. Com o tempo, isso pode ocasionar o quê? Uma doença em você. Existem doenças que não dá para resolver. Às vezes você vai tomar um remédio, mas não vai solucionar. Só é para minimizar as dores ou ajudar você a ter um pouquinho de disposição. Mas aí vai acontecer o quê? É um erro seu que não tem solução. Percebe como alguns erros você tem que pensar bastante antes de agir? Então,
existe esse lado do erro, tá bom? Mas existem erros que eles são positivos. Eu falei aqui dos erros negativos, mas existem erros que são positivos. Por exemplo, você está fazendo uma atividade e você acaba errando. E a sua professora vai e te corrige, tá? A partir daquele momento, você não vai mais errar aquele assunto. Você vai aprender, porque o erro, ele ajuda a pessoa a repetir aquela tarefa e aí você vai perceber onde é que está o erro e a partir daquele momento você não vai errar mais. Então, existe sim um erro que é positivo, ok? Agora vamos falar um pouco sobre o medo. O medo, ele é importante também. Por quê? Porque ele serve como um alerta em situações de risco. Então, quando você está em risco, o medo, ele vai ser muito importante. E o medo, ele pode provocar várias reações físicas nas pessoas, como, por exemplo, vontade de correr, ou de gritar, tremedeira, paralisia. Tudo isso o medo provoca no ser humano. Vamos imaginar uma situação? Olha só. Vamos imaginar que você está andando na rua e de repente alguém vem te assaltar. Naquele momento, você está com medo, certo? Você está com medo e você vai ter diferentes tipos de reação. Algumas pessoas vai tentar correr, outras vai ficar paralisado, não vai conseguir se mexer, nem sequer tirar o objeto que a pessoa que está te roubando está solicitando, está pedindo, né? Então, cada pessoa, outras vão ficar se tremendo, vai perder a voz. Cada pessoa reage de diferentes maneiras em relação ao medo. E existem vários tipos de medo. Por exemplo, existem pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de palhaço, pessoas que têm medo de roda gigante, tem pessoas que têm medo de andar de avião, tá? Existe medo de escuro, existem vários tipos de medo. Mas será que o medo ele é só ruim ou ele tem o seu lado bom? Ele tem também o seu lado bom, sabe? Às vezes o medo ele deve ser respeitado. E às vezes nós temos que tentar superar o medo. Então existem medos que devem ser respeitados, tá? Que você deve dar uma atenção a ele. E também tem medos que você deve superar. Como assim, professora? Vamos imaginar uma situação. Existem pessoas que têm medo de andar em alta velocidade, tá? Andar de carro em alta velocidade. Esse medo, ele é ruim ou ele é positivo? Ele é positivo, por quê? Porque alta velocidade, ele não é prejudicial só para você. Isso também pode prejudicar uma outra pessoa. Quem tem essa mania de correr muito nas estradas pode provocar um acidente e acabar tirando a própria vida ou a vida de outro. Então, percebe que como o medo, ele traz um equilíbrio para a pessoa? Então, eu tenho medo de alta velocidade e vou andar com mais cautela. E o medo que você deve superar? Um exemplo é medo de andar de avião. Existem pessoas que têm medo de andar de avião. Esse medo, ele deve ser superado? Sim, ele deve ser superado, porque em algum momento da sua vida você vai precisar andar de avião. Então, é um medo que pode ser superado. Então, aqui nós aprendemos que existe um medo que deve ser respeitado, que devemos dar atenção a ele, e existe um medo que ele deve ser superado. Tudo isso que eu estou falando para vocês é com um objetivo. Qual é o objetivo? Quando nós não entendemos bem o que é o erro e o que é o medo, isso pode nos paralisar em diversas situações. E vocês estão num período que vocês têm que descobrir quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos para o futuro. E se você não entende bem o que é o erro e o que é o medo, isso pode paralisar e você não vai conseguir realizar bem os seus objetivos, os seus sonhos e o seu futuro. Por isso que é importante compreender o que é o erro e o que é o medo, tá bom? Vamos ver agora alguns valores que são importantes para o nosso dia a dia. Nessa imagem, vocês estão visualizando o respeito, o valor respeito. Os valores, eles são uma bússola que nos orienta na nossa vida. E aqui eu trouxe dois, o respeito, tá? E a responsabilidade. Nós vamos tentar entender eles. Então, respeitar
é aceitar o outro como ele é e suas preferências. Algumas pessoas têm os olhos castanhos, outras têm olhos verdes. Algumas moram com os pais, outras moram com os avós. Há aqueles que gostam de azul, outros gostam de verde, umas gostam de banana e outras de abacaxi. Convivemos o tempo todo com a diferença e a diversidade. Por isso é importante demonstrarmos respeito pelo outro. Por meio do respeito, podemos construir uma convivência harmoniosa e prática em sociedade. Então, aqui nós podemos perceber que o respeito, ele é muito importante na nossa vida. Respeitar o outro é entender que mesmo que ele tenha opinião diferente da sua, você pode conviver bem com ele, tá? Então, você gosta de cachorro e seu amigo gosta de gato. Por esse motivo, você vai deixar de ser amigo dele? Não, você vai respeitar o gosto dele. Se ele gosta de gato, ótimo. Você gosta de cachorro, ótimo. Vocês vão viver, vão continuar sendo amigos, respeitando a ideia um do outro. Eu trouxe esse exemplo bem simples, né? Mas existem também questões, por exemplo, religiosas. Se você é católico, seu amigo é protestante, vocês podem ser amigos? Claro que pode. Vão ser amigos respeitando a crença do outro, tá bom? E isso vai em outras áreas da nossa vida, tá bom? Não só nisso. Agora vamos falar sobre responsabilidade, que é um outro valor muito importante. Ser responsável é, antes de tudo, responder por nossas escolhas e decisões. Ao tomar uma decisão, é preciso pensar nas consequências que ela terá para a nossa vida e para a vida do outro. Ter um bichinho de estimação, por exemplo, é divertido, mas precisamos ter responsabilidade com ele. Alimentá-lo, levá-lo ao veterinário, levá-lo para passear, brincar com ele e dar-lhe carinho. Então, aqui nós estamos falando sobre responsabilidade, que também é um outro valor muito importante na nossa vida. Um outro exemplo que aqui ele deu o exemplo do cachorro, né? Todo mundo quer ter um animal de estimação, mas não quer ter a responsabilidade de cuidar bem dele. Um outro exemplo de responsabilidade é cuidar bem do seu material escolar, tá? Então, você, nos primeiros dias antes de voltar às aulas, sua mãe vai comprar seu material, você fica toda empolgada, porque é tudo novo, é tudo bonito, mas com o tempo você fica desleixado, larga em qualquer canto, não cuida bem do seu material. Isso é falta de responsabilidade, tá bom? Então, a responsabilidade é muito importante na nossa vida também. Agora que nós já aprendemos tudo isso que eu acabei de falar para vocês, vamos responder e fazer a atividade? Vai fazer o de sempre, vai pausar o vídeo, copiar no caderno e depois responder, tá bom? E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Foi uma conversa bem longa, né? Eu espero que vocês tenham aprendido sobre o erro e sobre o medo, tenha percebido que eles são importantes, sim. Existe o lado positivo do erro e do medo, existe também o lado negativo, mas que nós temos que atentar bem para cada um, ok? Espero também que você tenha entendido esses valores que eu trouxe para vocês, que é o respeito e a responsabilidade, que é muito importante para o seu dia a dia, tá bom? Tudo isso vai te ajudar a entender quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos e quais são os seus objetivos para o futuro, ok? Espero também que você faça a atividade que eu coloquei lá no slide. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima.